Dia 3 de maio de 2021. Bom dia para você que está acompanhando o Tarô Brasil, esse projeto através do qual nós tentamos desenvolver nossas reflexões sobre o noticiário brasileiro, utilizando como ferramenta o Tarô de Marselha. Hoje, começando essa nova semana, nós vamos desenvolver nossa análise a partir da matéria de capa do jornal El País Brasil, assinado por Afonso Benites. A manchete. Após atos de apoio, Bolsonaro encara opositores na CPI da Covid e périplo de Lula em Brasília. Ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich vão depor na terça e devem reforçar evidências do negacionismo do presidente na gestão da pandemia. Petista participa de uma série de reuniões com políticos para mostrar sua volta à arena do poder. Vamos à nossa tiragem. Vou embaralhar mais um pouco. Hoje nós vamos utilizar uma tiragem com uma estratégia pré-estabelecida. A primeira carta que eu vou tirar vai ser relativa a um contexto, a uma situação estabelecida. A segunda carta vai ser relativa ao elemento central da nossa reflexão, o principal que vai guiar a nossa análise. E a terceira carta vai ser relativa a uma força ativa, a uma ação, a uma transformação. Vamos lá? Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Então, para pensarmos a nossa situação estabelecida, o Tarô de Marselha nos deu o arcano 17, a estrela. Para pensar o elemento central da nossa reflexão, o Tarô de Marselha nos deu o arcano 7, o carro. Para pensar na transformação, na ação, na força ativa, o Tarô de Marselha nos deu o arcano 14, a temperança. Vamos à nossa reflexão? Não deixa de ser um pouco engraçado que o tarô nos tenha dado hoje, como carta para refletir sobre a situação instaurada, o arcano 17. Mas aqui o 17 é uma carta de inspiração, de doação. No tarô de Marselha, ela tem um nome grafado de uma forma bastante ambígua. Pode ser realmente L'Étoile, a estrela, como ela é popularmente conhecida, mas pode ser também Le-Toul, a fonte, ou Le-Toail, a ilha do Tu. Eu quero começar a nossa reflexão chamando a atenção para a nudez dessa personagem central. É a primeira personagem nua no Tarô de Marselha. E tentando refletir um pouco sobre a transformação da sociedade brasileira, especialmente de 2018 para cá, eu penso nessa nudez e lembro do Oswald de Andrade, que falava da necessidade de transformarmos o tabu em totem. Não é de hoje que existem brasileiros que defendem a tortura. Não é de hoje que existem pessoas entre nós que se incomodam ao ver o filho do porteiro na universidade, a empregada doméstica viajando para o exterior. Não é de hoje que existem pessoas que defendem um regime de exceção, como foi a ditadura militar. Mas hoje essas pessoas, elas se apossaram de uma estética e elas têm coragem de ir para a rua gritar esse tipo de absurdo. É terrível que essa gente ocupe lugares de poder no Brasil de 2021, mas é melhor que a gente saiba quem são essas pessoas. A matéria sobre a qual nós estamos refletindo hoje, ela trata de 3 pontos principais. Primeiro, as manifestações que ocorreram no 1º de maio, sábado agora, em favor do Bolsonaro. Segundo, as articulações da oposição, que incluem uma agenda do Lula essa semana em Brasília. E terceiro, a CPI da Covid, que vai de fato começar seus inquéritos. E os primeiros serão com os ex-ministros da Saúde, Mandetta,
Tais e Pazuello, e também com o atual ministro, o Marcelo Queiroga. Vamos ao elemento central da nossa reflexão, o carro, o arcano 7. Essa é uma carta de ação. Muitas vezes ela é lida como um conquistador que avança sobre um território. Eu gosto muito da interpretação que lê aqui um teatro, um palco com um ator. Vejam, esse personagem traz nos ombros duas máscaras, duas faces. Para mim, são as máscaras da tragédia e da comédia, o símbolo mais universal do teatro. E olha se ele não está enquadrado, como num palco, com pilastras e uma cortina. Me intriga muito o fato dessa carruagem não estar suspensa pelas rodas. Não, ela chega até o chão. Será que ela está realmente em movimento? Será que é um espetáculo? Olha, mesmo se aqui a gente não tiver um movimento real para uma direção, mesmo se for teatro, não deixa de ser política. Especialmente hoje, quando a gente coloca ela em paralelo com a matéria que nós estamos analisando. O que foi que a gente observou nesse 1º de maio, nessas manifestações, senão uma forma de demonstração, uma publicidade, um espetáculo? São os bolsonaristas mais radicais, mostrando que o presidente, mesmo com a sua popularidade em decadência, ainda tem uma base, ainda tem apoio. A matéria também fala de um movimento do ex-presidente Lula de desembarcar em Brasília para afirmar que ele está de volta ao jogo. Ele recuperou seus direitos políticos, ele está vacinado e ele está em movimento. E ele quer palanque, claro. O Lula é um político nato, ele quer evidência. Além de reunir com líderes partidários, essa semana também ele tem reuniões previstas com a Embaixada da Rússia para tratar de vacina. Eu leio também na nossa carta principal, no arcano 7, muito claramente a CPI, porque é um espaço de exposição, de evidência. Essa semana vão começar de fato os inquéritos. Esse personagem em foco, com a voz, com a luz, talvez seja um inquirido. Talvez quem possa movimentar mais as coisas seja o ex-ministro Pazuello, que não é uma figura acostumada ao jogo político, é um general da ativa e é um cara que às vezes perde a compostura quando se vê sob pressão. Ele é o dono do depoimento que mais preocupa o Palácio do Planalto. Inclusive, no domingo, ontem, ele esteve no Palácio, talvez preparando para esse inquérito. Agora, quem talvez goste desse palco seja o ministro Mandetta, que é incensado como um candidato em 2022. Ele não tem despertado grandes preocupações por parte dos bolsonaristas, já escreveu um livro descrevendo sua saída do ministério, relatando sua atuação como ministro ao lado do presidente. Mas eu, particularmente, tenho muita curiosidade de saber como que ele vai aproveitar esse espaço, esse palco, que afinal é de muito destaque, é de muita evidência. Existem certas relações entre o arcano 17 e o arcano 7. Há pessoas que colocam essas duas cartas como um par, um casal. Aqui nós temos uma figura feminina, aqui nós temos uma figura masculina. Aqui nós temos uma figura sob um céu estrelado. Aqui uma figura sob uma cortina estampada de estrelas. Aqui nós temos a nudez. Aqui nós temos um personagem adornado com os símbolos da riqueza. São duas cartas de ação, mas essa daqui é mais associada ao movimento, a uma conquista. E essa aqui mais associada a uma atuação sobre um lugar sagrado. Será que esse lugar é Brasília? Sigamos. A nossa carta relativa às forças ativas talvez seja a que tenha menos ação entre as 3 cartas que a gente tirou hoje. Eu vejo semelhanças claras entre o arcano 14, a temperança, e o arcano 17, a estrela. Só que aqui no arcano
17, a nossa figura ela despeja o conteúdo dos seus vasos, despeja água sobre o rio. Aqui não. A temperança ela equilibra o conteúdo dos dois vasos. Ela harmoniza, ela cura. Estamos todos nus e de joelhos. Nos doamos ao que nós acreditamos. E o momento agora é de ação, é de exposição do que somos, do que acreditamos. A temperança, ela tem asas, ela poderia voar, mas não, ela fica com os pés no chão e ela tenta equilibrar forças e paixões.